Uhum. Eu posso até contar um caso rapidinho de uma Claro. experiência que eu tive, bem literalmente da vida após a morte. Essa foi uma experiência pessoal, um relato meu, da minha família. A minha avó, ela teve antes dela desencarnar, ela ficou em coma. Ela estava com 90 anos, se eu não me engano, 90, 91. Ela estava muito mal, ela estava já com alguns órgãos que estavam parando, né? E eu fui lá na UTI, né? Meio que naquela situação meio que de se despedir e tal, poder fazer alguma prece e tal. E ali eu fiz um procedimento energético ali na ponta da cama da UTI, no meio da UTI, com várias outras mesas, camas de UTI. Não me importei, em silêncio, né? Mas não me importei o que as outras pessoas estavam achando Hum. ou vendo, ou mesmo os médicos, ninguém falou nada, nem a enfermeira. E naquele momento, a minha clarividência abriu, por isso que ela não é uma coisa ela não é tão controlada. Às vezes acontece, às vezes não acontece, às vezes até controlando aparece. Abriu literalmente um portal em cima da cama da minha avó, da, Hum. da minha avó ali que estava em coma. Eh, e eu vi entidades, espíritos de luz, que desciam com roupas brancas desse portal de um plano astral superior, tá? Cidades astrais, colônia, e que vieram pegar ela. Tá? Isso vendo claramente quase como se fosse essa foto, mas não era, né? Era só pela clarividência. Ela vai junto com essas entidades. Eu saio, ela estava lá ainda nos aparelhos e tudo mais. É, eu saio de lá, falo para minha mãe que acho que mais 2 ou 3 dias a avó ia desencarnar, para minha mãe. Né? A minha avó era a mãe do meu pai. Né? Ah, deu 2 dias, ela desencarnou, a minha avó. Bom, acho que para 2, 3 anos depois, mais ou menos, a minha irmã ela tem o primeiro filho dela. E aí, então, fui na maternidade e tal, primeiro filho, tal, da família, né? Aquela coisa, né? Ah, o primeiro netinho, tal, tudo É. mais, tal. Bom, eu fiquei com ela até quase, eu fui a última pessoa a sair, o meu cunhado depois chegou, e eu fui para casa. Naquele dia, é, jantei tarde, tomei banho, fui dormir. Cara, no meio da noite, eu acordo, assim, desperto, vamos assim dizer, lá na, na sala, no quarto da minha irmã. Tava minha irmã dormindo um pouco, tava o meu sobrinho, então, que tinha recém-nascido. E eu pensei assim, cara, o que, que eu tô fazendo aqui na projeção? No quarto? Acabei de sair daqui faz, sei lá, 3 horas, né? Foi então que eu olho pro lado, a minha avó tava lá. A minha avó que tinha desencarnado 2, 3 anos antes, né? E aí ela conversa comigo, troca uma ideia, toda feliz que tava lá. E eu vi dois amparadores, dois seres de luz ali, dois amparadores que trouxeram a minha avó para ela conhecer o bisneto dela, só que ela já estava desencarnada. E a minha avó, ela era uma pessoa que era muito religiosa, sabe? Assim, uma pessoa católica, ela não tinha noção nada disso da espiritualidade. Então ela já estava até um pouquinho mais remoçada, mas ainda era aquela senhorinha ali, sabe? Que ela parece tipo meio que um ursinho. Você Uhum. fala, meu filhinho, ela sempre chamava de meu filhinho, sempre fofinha, minha avó. E ela estava toda feliz que esses, ela nem estava percebendo direito, mas que aqueles amparadores, aqueles espíritos de luz ali, amigos espirituais, trouxeram ela porque ela estava se saindo bem lá no mundo espiritual. Ela Hum. estava progredindo, ela estava Um evoluindo. bônus, É isso, tipo. exatamente. Ela falou, então, exatamente. O teu bisneto nasceu, você vai conhecer ele. Vamos dizer, ela ainda estava, de certa forma, presa à visão ainda de ela ser aquela Aquela senhora, né, a pessoa. minha avó, né, e tanto que a neta dela tinha tido então o filho dela que era o bisneto dela, né? Então eles deram tipo, olha, você está indo bem, então você vai ter um Uma prêmio, chance aí. quase como se fosse, vamos ser assim bem sincero, quase como se fosse uma criança, Claro. entende?
Então tem muito disso. Tem muitos espíritos desencarnados que, infelizmente ou felizmente, são tratados como crianças porque elas estão tão fora da realidade, da consciência espiritual, que elas precisam gradativamente ir se desassociando do personagem, da família, que não é É, aquele personagem, não é. para que aí então possa realmente é, ir para frente e ter uma noção de que é um espírito, que é uma consciência, que aquilo foi só uma encarnação e que a vida continua, que ninguém morre. Né? E aí, literalmente, a minha avó desencarnou, não morreu, porque eu sabia que ninguém morre. Uhum. Depois eu vejo ela lá toda feliz, porque ela estava conhecendo o bisneto dela.